Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Gerson Willi. Se você é novo por aqui, nós estamos aqui toda semana falando a respeito das lições bíblicas e hoje lição de número 9, Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Quero lembrar também que os nossos slides, todo aquele o material que a gente vai usar agora, visual, está disponível na descrição para você baixar e você usar aí na sua escola bíblica dominical, se você é professor ou é um estudante individual que queira guardar para você e aí estudar, usar também numa palestra, enfim, está disponível para você usar totalmente de graça, você não vai pagar nada. Então convido você para estarmos hoje estudando a respeito da palavra de Deus sobre esse tema tão importante que é Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Já chegamos à lição de número 9, né? Daqui a pouco se encerra o nosso último trimestre desse ano de 2021, e isso pela graça de Deus. Então o nosso textuário aqui em Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A verdade prática vai dizer que no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e de zelo. Muito importante isso. E a nossa leitura bíblica em classe, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 17 ao 34, diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chamaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como que em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Uma cena muito triste nessa passagem. Versículo 26 diz: Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Quer dizer, as minhas mãos próprias trabalharam para o sustento desse meu ministério. Então, queridos irmãos, nós hoje vamos falar a respeito disso. O apóstolo Paulo ali se despedindo de Éfeso, e agora a gente vai fazer uma breve recapitulação de como começou essas viagens, digamos assim, essas aventuras santas, no bom sentido da palavra, que o apóstolo Paulo acabou incorrendo no seu ministério. Então, o primeiro ponto aqui, Éfeso, o ponto de partida dos vocacionados, mas o ponto de partida do apóstolo Paulo foi aqui na igreja de Antioquia, que a gente viu nas lições passadas, onde o apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor. Então, Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo, como a gente vê em Atos capítulo 13,
versículo 1, onde diz que nessa local, né, nessa igreja haviam doutores e o Senhor chamou Paulo e Barnabé. Foi aí nesse momento, foi aí nesse ínterim, onde o Espírito de Deus, aí em Antioquia, onde o Espírito de Deus trabalhou na vida do apóstolo Paulo, trabalhou na vida desses irmãos, para que eles fossem enviados para essa grande obra. Mas em Éfeso, né, onde o apóstolo Paulo pregou ali, né, por anos, a Bíblia vai dizer que é o local onde ele permaneceu por mais tempo, e dali surgiu um local estratégico para formar novos líderes. Ou seja, o apóstolo Paulo, em seu ministério, formava líderes principalmente na igreja de Éfeso. Era um local onde ele trabalhou de forma um pouco mais categórica para que novos líderes surgissem e eles fossem polidos, né, trabalhados para o reino de Deus. Então Paulo, em sua terceira missão, ensinou em Éfeso durante 2 anos, tendo convertido muitas pessoas. Ele ensinou, e ali aos arredores também 1 ano, se eu não me engano, em alguns meses, trabalhando pela a obra do Senhor. E ele não só, irmãos, se tinha como um líder individualista, né, arrogante. Ele, de maneira nenhuma, fazia isso. Ele trabalhava para acrescentar novos líderes, homens que ficassem preparados na obra de Deus. E isso é muito importante, porque a gente vai ver o resultado desse trabalho quando o apóstolo Paulo sai deixando igrejas formadas e trabalhando aí para a obra do Senhor. Então, o próximo ponto aqui, Paulo e o despertamento de novas vocações, né? O apóstolo Paulo, com certeza, investia em pessoas, né? Ele era um bom investidor em pessoas. Queridos irmãos, na obra do reino de Deus, no trabalho vocacionado pela palavra do Senhor e no Evangelho, é muito importante que a igreja invista em novos líderes, que ela capacite novos líderes. Esses novos líderes, irmãos, não nascem assim por acaso. O apóstolo Paulo precisou de uma preparação. Os apóstolos de Jesus, né, os discípulos dele, tiveram ali uma aula, né, uma escola, onde eles precisaram receber instruções do Senhor para que eles tivessem um bom ministério e dessem frutos na obra de Deus. Então, queridos irmãos, os irmãos que foram liderados por Paulo, a gente pode ver nas entrelinhas das cartas e também nos relatos do próprio Lucas, né, no livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai ver homens como Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon e Gaio, e entre outros, né? Tem Áquila, tem Priscila, pessoas que eram enviadas pelo apóstolo Paulo, eram treinadas pelo apóstolo Paulo para a missão de liderar a igreja, de trabalhar na frente da igreja, né? Inclusive, a gente vai ver aqui na frente, né, as cartas pastorais, onde o apóstolo Paulo ele faz com que os irmãos recebam, né, conselhos de como liderar essas igrejas. E aqui é o nosso próximo ponto. Veja que em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, o apóstolo diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, ou seja, ele não está falando simplesmente algo que ele queria, não é segundo ele, não é segundo a carne, né? Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E aí Paulo vai dizer uma coisa bem particular dele, que aquilo que ele recebeu do Evangelho, e ele está passando para os irmãos da igreja da Galácia, aqui, né, os Gálatas, ele recebeu de Deus, ele não guardou aquilo ali para si, ele entregou aos irmãos o que ele recebeu, como ele diz, principalmente ali em 1 Coríntios capítulo 11, e os versículos onde falam a respeito da ceia do Senhor. Então as cartas pastorais foram fundamentais, não só para esses irmãos, né, como é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo e também a Tito, são essas 3 cartas pastorais, mas também para os dias de hoje, para os pastores, para os líderes de hoje, serve como um norteio. Graças a Deus, porque o Senhor assim planejou preservar esses escritos para abençoar a nossa vida, né, a nossa vida ministerial. Então ali há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, segundo suas faixas etárias. A gente vai ver o apóstolo Paulo falando de como Tito tem que se comportar em relação aos jovens, como Timóteo tem que falar com as senhoras da igreja, de como as pessoas, né, de como os líderes da igreja, de como os anciãos da igreja, os bispos da igreja devem ser colocados, de que maneira eles devem trabalhar, e assim em vários aspectos, e principalmente no cuidado da doutrina e da palavra de Deus. Então esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. Depende de quê, meu amado irmão? Minha amada irmã? De que os líderes mais velhos invistam nos líderes mais novos e que o pastor ele sempre tenha uma liderança maior, a qual ele deve ser submetido, para que ele venha receber conselhos, receber demonstrações em relação à obra de Deus.
Então, o nosso próximo ponto aqui, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Então, Paulo ele dá advertência a esses novos líderes a respeito de questões que estavam adentrando e causando contendas. A gente vê aqui que a primeira delas aqui é Paulo e a advertência, de Paulo a respeito dos judaizantes. Tem os judaizantes e os gnósticos. A gente vai tratar primeiro agora dos judaizantes. Eram cristãos, que entravam, diziam que reconheciam que Jesus era o Messias, mas queriam impor aos irmãos da igreja uma vida totalmente na perspectiva da lei, cerimonial judaica. Vamos ver aqui quais pontos eram que o apóstolo Paulo observava que esses irmãos queriam impor na igreja. Então, quem eram esses judaizantes, Primeiro, eles exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos que a gente vai ver hoje. Primeiro, na prática da circuncisão, esses judaizantes obrigavam, eles queriam obrigar que os novos crentes, novos convertidos que vinham ali, oriundos da linhagem judaica, observassem sim a prática da circuncisão. Depois, a guarda do sábado judaico, eles obrigavam que eles observassem essa lei de guarda de dias, E aí também a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. E o apóstolo Paulo, ele fica assim bastante, digamos assim, chateado, a gente pode até utilizar essa palavra quando a gente vai ler a carta em Gálatas, porque esses irmãos queriam colocar rudimentos da lei, a qual haveria sido abolida, digamos assim, passada através do sacrifício de Jesus Cristo. Veja o que ele vai dizer aqui em Gálatas capítulo 6, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Ele vai dizer: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho, Não é outro evangelho, é uma coisa estranha, uma coisa alheia, que vocês aí, os judaizantes, chamam de outro evangelho, mas na verdade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então esses judaizantes, eles perturbavam os irmãos. Eles colocavam cargos nos irmãos, e esses irmãos sofriam por causa disso. Então queriam que esses irmãos seguissem a lei mosaica, a qual já não estava mais valendo para aqueles que estavam em Cristo Jesus. Claro que a gente fala da parte, da lei cerimonial, da lei dietética, como a gente vai ver lá na frente. Ele vai dizer assim, ele continua falando, o apóstolo Paulo, mas ainda que nós ou um anjo do céu, veja que ele vai dizer nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, ou seja, anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se alguém chegar aí com revelação, foi um anjo que apareceu lá no quarto, Foi uma revelação mística que eu recebi aqui de um anjo dizendo que vocês devem guardar a lei cerimonial, senão vocês vão pecar, vão para o inferno, A gente tem heresias que surgiram no primeiro século falando a respeito disso. O apóstolo Paulo vai dizer que recebam isso como maldição, corram disso, mesmo que seja um anjo, ou ainda até eu, o apóstolo Paulo, nós, quando ele fala nós, ele se inclui. Se eu começar a pregar um evangelho desse diferente do que eu anunciei a vocês, nos considere como amaldiçoados. Olha como foi importante essa palavra do apóstolo Paulo para que a gente permanecesse nos ditames, naquilo que a Bíblia diz a respeito da doutrina e da verdade exposta primariamente por Jesus Cristo pela sua obra. E aí outro segmento que causava problema na igreja eram os gnósticos. Irmãos, os gnósticos, eles não causavam problema na igreja simplesmente para o apóstolo Paulo. João, ele escreve o evangelho com um teor também de combater. Claro que o evangelho, segundo João, não foi simplesmente para combater os gnósticos, mas ele deixa claramente ali que está desmistificando, que está tirando, que está indo contra, assim, algumas coisas que os gnósticos falavam naquele momento, naquele primeiro momento do primeiro século da era cristã. E é claro que alguns estudiosos vão dizer que não seja o gnosticismo propriamente dito, talvez eles considerem como um proto-gnosticismo, E aí a gente vai ver essa parte aqui. A palavra grega gnosis, que significa conhecimento, pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que, por isso, a vida na Terra era apenas uma forma
maléfica usada para aprisionar o espírito humano e que o bem só seria alcançável em um nível espiritual, né? E eu coloco mais aqui, em um nível espiritual mais elevado. Então os gnósticos, eles falavam assim, eles diziam que Jesus, ele não era Deus. Eu vou botar aqui, ó, algumas partes aqui. A matéria era má, vai chegar na parte de Jesus, a matéria era má e o espírito era bom. Então ele dizia que tudo que é físico, né, que tudo que a gente vê, que tudo que a gente observa, que tudo aquilo que é palpável, é tangível, é mal. O que é bom mesmo é só o espírito, que é a essência, a vinda de um Deus maior, né? Eles vão dizer que Jesus também não veio em carne, ele veio apenas em espírito. Jesus, ele parecia que era carne, mas ele é espírito. Se Jesus era filho de Deus, Deus era bom, e ele não podia tocar numa matéria má, segundo os gnósticos, então Jesus logo não veria em carne. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar contra isso aí, inclusive também João, né, vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, já desmistificando essa falácia gnóstica daquela época. Outra coisa que os gnósticos diziam é que Jesus era um Deus menor, um demiurgo, né, um Deus que foi usado para criar as coisas, ou foi usado então para se comunicar com os seres humanos, porque o grande Deus verdadeiro não comunicaria-se conosco diretamente, porque se ele falasse ou tocasse na matéria, também se colocaria como impuro, né? Então ele é tão santo, né, esse maior Deus, digamos assim, pelos gnósticos, se tocasse na matéria, seria impuro para ele, né? Mas não é verdade isso aí. Então esses gnósticos tinham uma característica também de se sentirem mais espirituais do que os outros. Eles acreditavam que tinham um conhecimento mais elevado por rituais, né, que a gente vai ver aqui, por rituais de mistério. Então era uma seita, né, que foi se misturando ao cristianismo, se misturando também ao judaísmo, e identificando assim uma religião diferente do que era pregado a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, o pecado só afeta a carne para os gnósticos, né? A matéria e não o espírito. Então, a filosofia gnóstica era o seguinte: você pode pecar, não tem problema, essas coisas aí vão afetar só a sua carne. Sua carne é para o mal mesmo, né? O corpo realmente deve ser para a prostituição. Você tem que fazer com que ela aproveite, mas um sentido um pouco mais epicurista, né? A filosofia epicurista dizia que você tinha que aproveitar a carnalidade. E aí os gnósticos diziam que o espírito não era afetado. Mas o apóstolo Paulo vai pregar contra isso aí e vai advertir os irmãos desse aspecto, que Deus, ele não queria só a alma da pessoa. Lembra daquele ditado que diz que Deus só queria o coração? É mais ou menos isso, né? E aí Paulo vai refutar os gnósticos, sim. Ele vai dizer aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Paulo não vai dizer o Deus de paz santifique somente a sua alma. Ele vai dizer: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer, olha, o corpo, né, a alma e o espírito, toda ela tem que estar santificada. Não existe esse negócio de ser só bom, a alma e o corpo, né, vai fazer qualquer outra coisa, não. Paulo está desmistificando também essa ideia. Então vamos chegando aqui ao nosso próximo ponto, o compromisso de Paulo com o Senhor. Então em Mileto, Paulo mandou chamar os irmãos da igreja para se despedirem, porque Paulo já, claro, por revelação, como a gente vê, sabe que não vai ver mais esses irmãos. E aí, queridos irmãos, o apóstolo Paulo vai lembrar os irmãos de como foi a sua conduta. Essa passagem aqui pode parecer que Paulo está se gabando de alguma coisa, mas não é isso. Paulo está chamando os bispos, ele está chamando os anciãos da igreja, e ele vai agora dar uma advertência, ele vai lembrar esses irmãos, a advertência com todo amor e carinho, de como ele se comportou. É meio que ele está dizendo assim, olha irmãos, eu estou chamando aqui vocês, para vocês lembrarem que eu vou embora, e vocês precisam seguir o meu exemplo. E ele vai dizer o seguinte, olha, eu estive aqui com vocês, servindo ao Senhor com toda a humildade. Eu não fui arrogante no meio de vós. Eu não cheguei no meio de vós para dizer a vocês que eu sou o apóstolo, o enviado de Deus, e eu tenho que fazer vocês submeterem a minhas vontades. Irmãos, um líder da igreja, ele não tem que fazer os discípulos, a membresia, se dobrarem a sua vontade. Não é assim a função. Muitos líderes erram por causa disso, por acharem que Deus ele deu a igreja para o pastor e simplesmente, ou para aquele determinado líder, determinado departamento, e ele vai fazer com que os liderados se submetam à sua vontade. Não é assim. Tem que ter humildade. E ele vai dizer aqui, ó, eu trabalhei no meio de vós, ó, com lágrimas e muitas tentações, e que pela cilada dos judeus
me sobrevieram. Os judeus da minha própria casa trabalharam contra mim. Mas eu trabalhei com toda a humildade, sem arrogância diante de vocês. E vocês precisam seguir também este exemplo. Então ele estava ali junto, chamando os irmãos para se lembrarem disso. Continue como eu estou falando para vocês. Eu vou partir, né? Vou na minha ida, mas eu quero lembrar vocês agora que há um exemplo eu deixo para vocês, né? Então, em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo Paulo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Ele está falando ali perante Deus e perante a igreja, né? Muito importante isso. Então, nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa e desejar e executar outra. Paulo dá um exemplo aqui dessa ação, de como ele fala, olha, eu fiz o que eu pensei, o que eu executei foi aquilo que foi planejado pelo Senhor e eu dou o exemplo disso, tá bom? Eu acredito que foi bem explicado, apesar de uma forma bem resumida, mas para os nossos vídeos, que costumeiramente está passando os 34 minutos, eu estou pensando em reduzir, irmãos, para que não fique tão longo. Então vamos lá. Aqui nós vemos a parte do compromisso, né, de Paulo com o Senhor, Jesus, e sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Então a gente vai ver aqui algumas lições do apóstolo Paulo ainda nessa despedida, né? Mas de nada me faço questão, ele vai dizer aqui, ó, algumas lições nessa fala de despedida, né? Da minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Muito importante isso aqui. Então, quais lições a gente tira dessa frase, dessas palavras do apóstolo Paulo? Primeiro, Paulo tinha um coração livre de avareza e de ganância. Ele não trabalhava para a obra de Deus pensando no dinheiro, pensando em se dar bem, pensando em ser rico, em ficar com uma grande fortuna para que no final da sua vida ele pudesse, né, se vangloriar das coisas. Então sua vida mostra que o desprendimento, essa palavra aqui, né, sua vida mostra o desprendimento. Vou ter o que aqui, mas foi a mais, né? O desprendimento das coisas materiais. Então ele era livre das coisas materiais, né? Ele não era apegado às coisas materiais. Ora, ele diz aqui, mas nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, nem a minha vida eu tenho por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria, não com tristeza, com alegria, né? E o outro ponto aqui é que sua intenção não era uma promoção pessoal, e sim cumprir o seu chamado. Paulo estava aqui para cumprir o chamado de Deus, para cumprir a obra do Senhor. Eu vi aqui, né, de antemão, esqueci de falar, né, Paulo apela aos líderes. Então ele está fazendo um apelo aos irmãos. Olha, eu não fui ganancioso, eu não trabalhei aqui para viver sobre questões materiais. Eu estou mostrando aqui a vocês como deve ser o exemplo de um verdadeiro ancião e líder da igreja. Então vamos lá, queridos irmãos, nosso subtópico 2 aqui, do nosso último tópico, sobre o cuidado pessoal do obreiro. E aí Paulo ele vai dar um conselho, né? Ele vai dizer, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu isso. Ele está dizendo o seguinte, olha, quem botou você aí foi o Espírito Santo. Então vocês devem olhar por vós e também pelo rebanho. Agora a gente vai tratar da parte individual, né? Então Paulo se preocupa com o cuidado individual dos líderes da igreja. Era uma preocupação que é bastante observada aqui do apóstolo Paulo, não só nessa época, a gente vai ver aqui também em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, que ele vai dizer o seguinte, olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo vai dizer também a Timóteo, cuide de você, Timóteo. Cuide de você primeiramente individual, né? Você tem que se ligar nisso aí, nessas questões. E a gente vai tomar as lições aqui, tá certo? Primeiro, o que é que a gente vai entender com isso? Primeiro é que o obreiro não é um super crente. Ele incorre um risco de ser falho. E às vezes irmãos colocam na sua cabeça que ele tem que fazer tudo na mesma hora, fazer todo esse trabalho e esquecem que ele é uma pessoa, precisa de cuidado, precisa tirar um tempo só, precisa de reservar um tempo para a família. E Paulo também diz assim, cuide de vós mesmo, individualmente. Você precisa estar com a mente boa para tratar com os irmãos da igreja. Segundo, precisa de um cuidado individual, e aqui é óbvio que a gente já falou. Terceiro, antes de cuidar do rebanho, é preciso cuidar de si mesmo. Mas isso, irmãos, nós não podemos confundir com individualismo.
Paulo está falando de uma preparação e depois de você se doar à igreja. Não é como muitos têm por aí, que se cuidam de si próprio e a igreja fica abandonada e diz, não, primeiro eu tenho que cuidar de mim. Primeiro não, é primeiro eu. Paulo não está falando de eles serem arrogantes individuais, senão eu estaria sendo incoerente com aquele que estava dando testemunho desde o começo. Ele estava dizendo, irmãos, vocês precisam de cuidar da vida de vocês, da saúde de vocês, precisam se preparar, doutrinariamente falando, e também ajudar o rebanho do Senhor, tá bom? Então, falando em rebanho, veja o que ele vai dizer aqui sobre a ameaça dos lobos cruéis no rebanho de Deus. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, ele sabia isso por quê? Por revelação. Claro, Deus falou para ele, depois da partida dele, ó, entrará um lobo no meio de vós, cruéis, que não pouparão o rebanho. Quem são esses lobos? Falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos, na mente daqueles irmãos que não estavam preparados. Paulo estava dizendo, olha, eu sei que vai vir lobos por aí. Vocês precisam estar preparados. Esses lobos vão entrar no meio do rebanho. Eles não vão ficar ao redor, eles vão entrar. Eles vão se infiltrar no meio desse rebanho e não vai ter pena, não vai ter piedade. Irmãos, o lobo não tem piedade. Ele não chega lá para alisar a ovelha, não. E é diferente de um crente trabalhoso de um lobo. O lobo ele não tem amor por ninguém, ele só quer fazer a arruaça no meio da obra de Deus. Então essas advertências aqui é muito importante. Primeiro, as funções do obreiro à frente de uma liderança. O que é para um obreiro fazer? Como líder, não, eu estou aqui, eu simplesmente, né, sou pastor, eu dirijo os cultos. Mas Paulo está dizendo que não, tem uma função muito importante, além simplesmente de uma direção de uma liturgia. Primeiro ele vai dizer ensino e proteção, né? Ele vai falar isso, que é muito importante. Veja aí, versículo 29 e 30. Os obreiros têm que estar preparados para ensinar e proteger a igreja de falácias que advêm, de falsas doutrinas que se levantam para corromper o ministério sagrado do Senhor. Outra coisa aqui é vigiar o rebanho dos lobos. Tem que estar atento, tem que observar, identificar, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês que são anciãos da igreja devem identificar quando um lobo entra no meio da igreja. Tem que observar quando estão querendo se infiltrar para querer ir contra a obra do Senhor. Outra questão aqui, ser firme na sã doutrina. É isso que a gente aprende. Cuidado na palavra, Timóteo. Cuidado, Tito, naquilo que você está lendo. Persevere na leitura, ensine aos irmãos a tempo e a fora de tempo. Então, os obreiros, né, os líderes, os anciãos da igreja precisam estar firmes no ensino, protegendo as ovelhas, vigiar o rebanho dos lobos e ser firme na sã doutrina. Outro ponto aqui é instruir a igreja pela palavra de Deus. E como é que você vai instruir pela palavra de Deus? Aprendendo a palavra de Deus, se esmerando no ensino. É muito triste, irmãos, quando alguém que está à frente da liderança não tem um conhecimento, uma intimidade na palavra de Deus. Ele faz aquele meio apanhado ali, só lê e enrola. É necessário que a gente aprofunde mais, estude mais, persevere para que a igreja seja, né, munida de líderes que estejam realmente baseados na doutrina e no ministério verdadeiro ao qual o Senhor, o nosso Salvador Jesus, deixou. Então, chegando ao nosso final, precisamos desempenhar com fidelidade nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Em que sentido, meus amados irmãos, guardiões e protetores, nós temos a função, os líderes, aqueles que ensinam, temos a função de resguardar a igreja de Deus pela palavra de Deus, não é pelo nosso mérito, não é pelas nossas técnicas, de maneira nenhuma, mas pela palavra de Deus, perseverando no ensino, perseverando no cuidado, na revelação escriturística e expondo isso às ovelhas, expondo isso ao rebanho, tá bom? Vamos para a nossa conclusão que diz assim: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade, para os obreiros de hoje, sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para novas gerações de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. O que a gente vê aqui? Que o apóstolo Paulo está preocupado com essas novas lideranças. Ele vai sair e vai ficar outra pessoa no lugar. Irmão, um líder legítimo na igreja do Senhor, ele precisa se preocupar com isso. Preparar outros líderes para que o rebanho de Deus não sofra, né, irmãos, com líderes despreparados, sem conhecimento da palavra do Senhor. E às vezes eu fico tão preocupado, vou encerrar por aqui, que a nossa igreja com certeza está carente
de pessoas que esmeram os nossos jovens, são instigados a tantas coisas, serem bons profissionais, procurar uma boa faculdade, e aí falta os pais, os obreiros, se empenharem também para colocarem nos seus corações que eles sejam os próximos líderes, os próximos trabalhadores. E quando eu falo de jovem, também líderes de hoje, eles precisam também ter responsabilidades na obra do Senhor. Meus amados irmãos, uma rápida lição, ficamos por aqui, e se você gostou do nosso vídeo, clique aí no gostei, deixe o seu comentário e até a próxima aula, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe e que o Senhor Jesus levante líderes capacitados para substituir os nossos anciões que já estão partindo, que já estão aí chegando numa idade mais avançada, e o reino de Deus tem que continuar. Deus abençoe. A paz do Senhor.